Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E como eu mencionei para vocês, os juros mesmo aí, a taxa Selic subiu, né? Então eu já estava trazendo para vocês aí alguns dados que apontavam aí que os juros ia permanecer mais altos e, no caso, uma elevação, como já estava implícito, né? Com 63,5% de projeção pelo mercado, que ia ter uma alta, né? E acabou acontecendo. Então o Banco Central aí não quis contrariar o mercado, tá? Então teve a elevação, vou trazer para vocês aí todos os dados. Mas antes disso, comente aí embaixo aí quais segmentos aí de fundos imobiliários que beneficia com juros mais elevados. Comente que eu quero saber, tá? Eu vou trazer para vocês aqui no caso aqui, né? O BC aqui eleva juros em 0,25 pontos percentuais e taxa vai a 15%, tá? É maior patamar desde 2006. Então, querendo ou não, isso aqui é realmente algo inédito, né? Então a gente está vivendo mesmo algo bem inédito. A elevação era esperada por alguns agentes financeiros, tá? Mas a maioria estimava a manutenção da Selic inalterada. Então, querendo ou não, muitas pessoas, né, então investidores que estão comprando ali derivativo acreditando que os juros ia subir, acabou acontecendo. Mas por que eles estavam estimando isso? O governo gastando mais dinheiro aí e não cortando gasto. Então eles estavam com uma expectativa, né, no caso com a expectativa de, querendo ou não, aumentar mais ainda os juros. Por quê? Porque o governo gastando mais inflação, né? Então tem essa correlação aí. Então, se caso o juro subiu, é porque o Banco Central também acredita nessa tese. Então isso aí a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque quando for na próxima quarta-feira, quando sair o relatório aí da reunião, né, de se todos os agentes aí do Banco Central estavam em acordo, qual é a projeção, se é 15% da taxa terminal, isso tudo eles vão mostrar aí na quarta-feira que vem, tá? E a gente deve ficar atento a isso. Se caso eles sinalizarem aí que os juros vai permanecer a 15% e vai ser só isso mesmo, por mais, mesmo que seja até no ano que vem, o mercado pode ter um tipo de reação totalmente diferente do que eles falar. Não, a gente acredita ainda que não é a taxa terminal. Aí sim o mercado deve dar uma realizada se caso acontecer isso. Por quê? Porque ainda não tem ainda a taxa terminal, né? Então pode acontecer ainda de ter novas elevações de juros. Isso impactaria demais os fundos imobiliários e, no caso, ações, tá? Então a gente vai ter que aguardar a respeito aí até na próxima quarta-feira para sair o relatório da reunião do BC, tá? Do cupom. Isso é bem importante. Mas nesse momento, quais fundos imobiliários, no caso aqui, se beneficiaria? Fundos de papéis, tá? Segmento de papéis. Então, vou trazer para vocês aqui o POD 11, um fundo de papéis. Hoje está sendo negociado a R$ 8,30. O dividend yield dele está aproximadamente quase 13%. O setor de papéis são os únicos que chegam aí próximo à taxa Selic, tá? Então, normalmente aí tem vários fundos imobiliários que pedem CDI, mais um spread. Então, você ganha CDI se caso a taxa Selic subir, né? Você ganha também um spread. E isso é muito importante, muito bom, tá? Então, são os únicos fundos imobiliários aí de segmentos de papéis que performam bem quando a taxa Selic está mais elevada. O preço dividido pelo valor patrimonial dele está 0,86, então tem uma simetria de risco ainda. A liquidez diária dele é um pouco mais de R$ 400 mil por dia, tá? A variação dele em 12 meses está em 5,87% de alta. Quando a gente olha aqui a rentabilidade descontada da inflação, tá? A rentabilidade real, ele no primeiro mês está 0 a 0, né? Em 3 meses há 10 anos, ele está performando bem, tá? Então, destaques aí de 5 anos, subindo quase 25%, e 10 anos subindo 40,5%. Então, ele, a médio e longo prazo, ele está performando bem, POD 11, tá? E quando a gente olha aqui algumas características do fundo, a gente consegue aqui ver a taxa de administração dele é cobrada de 0,9 ao ano, tá? E o número de cotistas dele é 43.642 cotistas, aproximadamente. O valor sugerido é que ele fosse cotado a R$ 9,61, então ele está ainda cotado abaixo desse valor, então ele está com a simetria de risco positiva. O último rendimento dele foi de 9 centavos por cota. Eu acredito que se caso realmente os juros permanecer mais elevado por mais tempo, os dividendos devem subir também. É a minha tese, tá? Não é que deva acontecer isso, mas é a minha tese. Como ele, dentro dele, ele tem taxas embutidas aí, correlacionado. Quando o juro sobe, mais CRIs emitidos aí, no caso, mais o spread, ele tende a pagar mais. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 37 milhões, tá? E o valor, o tamanho do fundo aí é de 358 milhões de reais. Então é um fundo imobiliário teoricamente pequeno, tá?
Quando a gente olha aqui, no caso, POD 11 com o CDI e o IFIX, tá? Ele tá subindo bem, tá bem, performando bem acima do CDI, né? Olha só, sensacional, tá? Em todos os momentos, desde 2020, ele tá performando acima. Ligeiramente que em 2024, dezembro aqui, quando o governo tava trazendo aí, no caso aí, o corte aí de gastos aí, né, o ajuste fiscal, né, que aconteceu foi totalmente oposto, né, mas aí nesse momento, em dezembro de 2024, ele performou negativamente, já subiu já, performando acima, tá? E no caso aqui ele está entregando a rentabilidade em 5 anos de 71,13%, enquanto o CDI está entregando 56,5%, e o IFIX 22,6%. Então está performando bem acima aí do CDI, tá? Em comparação, POD 11 com os outros fundos imobiliários, a gente consegue ver que o dividend yield aqui, HCTR que vem em primeiro lugar, tá? Deixa eu pegar aqui outro indicador. HCTR vem em primeiro lugar, entregando 18,32%. Depois IRDM entregando aí 13,9%. Vigi também, já trouxe vídeo aqui do IRDM e Vigi no canal, vou colocar aqui nos cards para vocês, tá? Em quarto lugar aí vem o POD 11, tá? Então ele, teoricamente, está em quarto lugar, mas entregando ainda um bom dividend yield. O preço dividido pelo valor patrimonial, HCTR está mais descontado, tá? Depois vem aqui o IDR-DM11. Então ele está mais descontado aí em relação, apesar que tem vários fundos imobiliários aqui. Preço justo aqui é só o KNCR11, né? Tá teoricamente aí acima do seu preço justo, tá? Mas todos aí tá mais descontado. Depois vem POD 11 em terceiro lugar. Isso é muito importante para a gente ver ali mais ou menos quais o ranking ali dos fundos imobiliários que está mais descontado pela simetria de risco. Claro que a gente vai olhar também a carteira de crédito, né? Mas, querendo ou não, vários fundos de papéis aí bem interessantes, com dividend yield bom e preço dividido pelo valor patrimonial. Quando a gente olha o dividend yield, tá? Ele está entregando 1,10 aí de dividend yield em maio. Ele melhor do que isso só foi em fevereiro, que entregou 1,15. Então, mesmo assim, ele está entregando aí um melhor rendimento aí de vários meses, tá? Vamos ver se ele vai permanecer entregando esses dividend yield aí. Caso a cotação vier de subir, possivelmente o dividend yield tende a diminuir, né? Mas caso ele está pagando aqui, ó, 9 centavos por cota, tá? Não recorrente foi só em janeiro, mas ele vem pagando em 9 centavos por cota. Se caso, né, o mercado fazer uma projeção e as cotas cair, mesmo ele pagando esses 9 centavos, o dividend yield dele tende a subir. Isso é benéfico, tá? Então, sabendo disso, a gente tem que ficar de olho, né, naqueles fundos imobiliários bons aí, para a gente fazer alocações, tá? Quando a gente passa para a indexação da carteira do CRI, do POD 11, a gente consegue ver que os dois estão meio a meio, tanto o CDI quanto o IPCA. Então, 47% é CDI e 47% é IPCA, tá? Desses CDIs, que ele compõe de 47%, ele é CDI mais 4,25%, os CRIs que ele emitiram. Então, de todos os CRIs que ele detém em carteira, ele ganha um spread de 4,25%. Isso é bem positivo, porque CDI subindo, mesmo assim ele ganha um spread de 4,25%. Possivelmente, vários fundos imobiliários, tá, que eu já trouxe aí para vocês aí, eles pretendem fazer captação de novo, de emitir novos CRIs. Por quê? Porque juros mais elevados, querendo ou não, eles têm como travar, né? Tem como travar esses juros, que possivelmente em algum momento os juros devem cair. E com isso, mesmo que os juros caem, ele está travado aqui, recebendo aquele prêmio, que eu chamo de spread. E no caso aqui, ó, ele também tem IPCA mais 9,48, tá? Tem como ver aqui, ó, 9,48. Então, querendo ou não, IPCA mais 7 já é bom, imagina 9,48. Sensacional, a carteira de crédito desse fundo imobiliário é muito bom, tá? E a gente tem como aqui acompanhar aqui também, deixa eu dar um zoom aqui para vocês analisar também, junto comigo. Aqui, ó, a gente tem como ver aqui o devedor, tá? Então aqui a gente tem como olhar aqui as empresas, né? Aqui o indexador, então tá bem misturado, e até IGPM tem no meio, tá? E a taxa de emissão, tá? O spread. Então a gente consegue ver IPCA mais 9,25, CDI mais 5, IPCA mais 7,35, CDI mais 5,20, CDI mais 5. Então, querendo ou não, ele tem aí bastante taxa, né, implícita aí para ele sugar, né? E aqui os vencimentos, tá? Então, ele tem bons vencimentos, julho de 53, janeiro de 2032,
setembro de 2030, tá? Março de 2032. Então ele tem boas emissões aí para médio e longo prazo também, tá? E aqui a gente tem como também ver aqui o tipo da operação, tá? 34% aqui é CRIs corporativo série única, tá? E aqui, ó, 6% é CRIs pulverizado menanino, CRIs corporativo sênior representando 10%, CRIs pulverizado sênior representando 13%, CRIs pulverizado série única 3%, debenture 3% e cotas de outros FIIs aí 10%. 21% aí tá em caixa. Então ele tem ali, tá bem diversificado o POD 11, tá? Isso é bem importante também quando a gente olha fundos imobiliários de papéis. Quando a gente olha aqui os ativos em carteira, a gente tem como ver aqui, ó, CRIs Alcolina, tá? A taxa aí CDI mais 8%, vencimento agosto de 2025, então tá próximo, tá? E aqui também tem CRI Alegra, taxa CDI 5%, vencimento 2027, tá? E, querendo ou não, tem boas emissões aí, tá? Taxa contratada aqui da Alphaville, IPCA mais 7,5%, vencimento julho de 2027, tá? Então, tem como a gente acompanhar isso tudo, tá? MRV Arena, Contagem, tá? Então, vencimento 2029, taxa CDI mais 5,25 ao ano, tá? Outra aqui, ó, Certil Park, CDI mais 5,20, vencimento 2029 também. CRI Coteminas, tá? IPCA mais 9,25, vencimento 2031. Então, dentro dele tem bons ativos também de CRIs aí que eles fizeram emissões, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês sobre POD 11, tá? Aproveitando aí que o juro subiu, né? Possivelmente vários fundos imobiliários de papéis devem fazer novas emissões de CRIs. Caso acontecer aí de tiver essas novas emissões, eu trago para vocês também. Então, já se inscreve no canal aí para vocês não perderem nenhum dado aí desses fundos aí que devem se beneficiar com a elevação de juros, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre POD 11. Não se esqueça de dar o like aí, pessoal, para ajudar nós aí, tá bom? Para o vídeo ser entregue para mais pessoas, tá? E comente aí embaixo quais fundos de papéis aí que você está de olho ou fazendo aí, no caso, alocações, tá? Então era isso. Até a próxima, pessoal, e fui!